Seja como uma raiz firme, um ideal, siga o seu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do teu irmão, Cristo é o nosso pão. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ser a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser, ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Ser fundo do mais fundo ser, o desejo do mais belo ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente. E a convite, eu vou estar fazendo a prece inicial hoje, tudo bem? Então vamos lá. Então nesse momento, rogamos a Deus, da presença de seus emissários, dos bons espíritos, para que possamos, nessa tarde, ter esse curso, as informações necessárias que vêm ao encontro do nosso espírito. Que o Cássio possa estar inspirado a nos apresentar tudo que se propôs. E eu gostaria de fazer a prece tão conhecida de Meimei, chamada Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que assim seja. Uma boa tarde a todos vocês. O tema de hoje, violência, vamos tentar entender de uma forma mais ampla, mais sistêmica. O que significa esse tema violência, principalmente no nosso momento evolutivo. A questão 540 do Livro dos Espíritos, bem no finalzinho da questão, Allan Kardec, junto com a espiritualidade, fala exatamente isso, que o arcanjo começou pelo átomo. Então, dá para se ter uma ideia do nosso processo evolutivo. Tá? Então, existe um processo evolutivo antes do átomo, existe um processo evolutivo depois do arcanjo. Mas ele colocou do átomo ao arcanjo, só para que a gente pudesse ter uma referência.
No livro Conflitos Existenciais, e em outro livro de Leon Denis, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis diz o seguinte: a alma dorme na pedra, é como se ela estivesse adormecida no reino mineral. Sonha no vegetal, é uma forma poética. Agita-se no animal e acorda no homem. Veja. Então, é um contemporâneo de Allan Kardec, filósofo também, viveu lado a lado, estudou a doutrina espírita, e nesse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz dessa forma poética, explicando para nós como que é o nosso processo evolutivo. Então, a natureza é um imenso laboratório de formas, onde você tem desde das micropartículas até a forma humana nesse processo todo, no mesmo planeta. São princípios espirituais, são espíritos, todos convivendo no mesmo planeta. Todos estão convivendo no planeta de provas e expiações? Não, apesar de todos estarem no mesmo planeta, porque vai depender do quê? Do seu momento evolutivo. Então, para esses princípios espirituais, não entra nem no planeta primitivo. O processo evolutivo dele está na matéria sim, está no planeta sim, no planeta Terra, mas eles não estão classificados ainda como um processo evolutivo de princípio espiritual para espírito. Allan Kardec classifica os mundos em 5 mundos primitivos, são bilhões de anos. No mundo primitivo, primeiro você tem todo um processo de evolução química, depois você tem um processo de evolução biológica para que o primeiro ser vivo apareça, o vírus. Então o planeta Terra tem quanto? Mais ou menos 4,5 bilhões de anos, o planeta Terra. Então, alguns bilhões de anos numa formação química, uma transformação química, para que depois pudesse abrigar o primeiro ser vivo e aí começar todo um processo de evolução biológica. Então, foi necessário bilhões de anos. Então, essa massa incandescente deslocada do Sol, deslocada a 4,5 bilhões de anos ou mais, foi trazida a uma distância de 150 milhões de quilômetros entre o Sol e o planeta Terra. O que isso significa ter um planeta nessa distância? A água fica em estado líquido. Se fosse antes, era vapor. Se fosse depois, era gelo. A vida se manifesta de uma outra forma. Então veja, a mente do Cristo traz essa massa incandescente deslocada do Sol a mais de 4,5 bilhões de anos, coloca nessa distância. E por que ele colocou nessa distância? Quase 150 milhões de quilômetros. Justamente porque a água, bilhões de anos depois, ficaria em estado líquido. E a vida se manifesta como nós sabemos que se manifesta. Okay? Uma vez ali, é todo um processo de evolução química que vai acontecendo, de transformação. Veja, a planeta Terra não era sólida como nós temos hoje. Não era uma massa incandescente, que foi, de acordo com o movimento de rotação e translação, ela foi se resfriando. Esse é o processo de evolução planetária. Se nós pegássemos 4,5 bilhões de anos, que é a idade do planeta Terra, e dividíssemos em 12 meses, para ficar um pouco mais palpável para a gente, o ser humano, que aparece entre 200 e 250 mil anos, estaria chegando no planeta nos últimos minutos do dia 31 de dezembro. Olha tudo o que aconteceu para que o ser humano, como na condição humana, chegaria quando? Nos últimos minutos do dia 31 de dezembro. Olha quanta coisa aconteceu. E nós muitas vezes nos achamos dentro desse processo. Só para mostrar para vocês isso, que todo esse processo planetário, de evolução planetária, faz parte do quê? De uma das escolas, de bilhões e bilhões de escolas, mas ela é só mais uma escola. Então Allan Kardec dividiu essa escola em 5 níveis. O primeiro nível é chamado de mundo primitivo. Num primeiro momento sem vida, depois começa a aparecer a vida,
E aí é todo um processo natural, onde assessores diretos do Cristo vão coordenando todo um processo de evolução biológica no planeta Terra. Isso já pensando no ser mais evoluído que ia habitar esse planeta, o ser humano. Então tudo isso é para gerar o quê? Uma morada, para gerar o quê? Uma escola, um momento evolutivo. Então Allan Kardec é dividido em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. E mundos transitórios. A própria regeneração é um processo transitório. Nós estamos aonde? No final de um processo de provas e expiações. Então o mundo primitivo leva bilhões de anos. O mundo de provas e expiações, que é uma vibração, leva em torno de 7.000 anos. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Então nós estamos no primeiro século do último milênio. Quer dizer que leva 7.000 anos para um espírito despertar a sua consciência? Não. Alguns despertam no primeiro milênio, outros despertam no segundo milênio, terceiro milênio, quarto milênio. Nós, especificamente, estamos sendo despertados no último milênio. Mas qual é o tempo previsto dentro do planeta Terra? Então a contagem de tempo aí está atrelada ao planeta Terra. 7.000 anos. 4.000 anos antes, 3.000 anos depois. Então, em todo esse processo, nós vamos ver que existe uma violência planetária que independe da nossa vontade, e que acontece porque o planeta ainda está passando por comoções muito menores do que foi há 1 milhão de anos atrás, sem dúvida. Mas ainda ele, de alguma forma, é um organismo vivo e ele se manifesta. Vulcões, terremotos, maremotos, tsunamis. Isso é uma forma violenta, olha interessante, do planeta Terra estar no seu processo também nesse sentido. Então existe uma violência natural, planetária, independente da vontade do homem, isso quando ele não provoca. Eu estou indo nas melhores das condições. Só do planeta Terra, sim, sempre existiu e ainda existe, muito menos do que existia, mas ainda o planeta, ele se mexe, e quando ele se mexe, ele causa um tipo de dor. No nosso caso, dor evolução, que é uma dor de fora para dentro, independe da nossa vontade, mas nos obriga a evoluir intelectualmente e achar soluções, ou minimizar o efeito daquela situação. Entenderam? A dor evolução é uma dor que todos os seres vivos passam, que independem da sua vontade ou da sua ação. Então existe um tipo de violência, um vulcão, por exemplo, um maremoto, um terremoto, um tsunami. Veja, é um tipo de violência, mas é um tipo de violência natural, planetária. Existe um segundo tipo de violência, que é a violência do reino animal, por uma questão de instinto de sobrevivência, instinto de conservação, extremamente instintivo. Então, assistindo um pouco do reino animal, você percebe que existe também a violência no reino animal. Mas o que a Joana de Ângeles fala não é exatamente nem da violência planetária, nem da violência animal. Nós vamos tratar aqui da violência de um planeta no seu segundo estágio, um planeta de provas e expiações, onde nós, já com 2.000 anos de Evangelho, já temos condições de começar a entender o que acontece dentro de nós. Nós temos um corpo animal, isso é um fato, isso é indiscutível. Como animal, ele tem as suas reações instintivas. Então, uma parte dessa violência tem a ver com o corpo. Uma parte dessa violência. Porém, nós temos o quê? A consciência. Nós temos um processo dentro de nós que começa a reformular essas questões. Então, tem um primeiro momento que a matéria domina o espírito. Os animais, por exemplo. A matéria é 100% ali.
os seres selvagens, mesmo na condição humana, a matéria é 100%. Eles são o quê? Movidos pelos instintos, pelas necessidades do dia a dia. Mas chega um momento que o espírito tem que dominar a matéria. Você não pode ser só instinto. Você tem que ser alguma coisa a mais do que instinto. Você já aí é um espírito consciente. Então você tem que dominar a matéria e os seus instintos. Entenderam como funciona? Então vamos lá. É um híbrido da raiva. Então essa violência que a gente vai começar a falar agora é um híbrido da raiva. E ela tem como causa principal o quê? O egoísmo. Então nós percebemos que atitudes egoístas geram violência. Tem a ver com a violência planetária? Não. Tem a ver com a violência instintiva? Não. Temos a ver com o egoísmo. E nós somos, de alguma forma, todos os seres humanos do planeta de provas e expiações trazem um coeficiente de violência. Mais ou menos. Uns muito mais, outros muito menos. Mas não dá para falar, não sou nada violento. Ou eu conheço uma pessoa 100% pacífica. Não. É nos colocar num momento de estresse, num momento de limite, a gente percebe o quanto vem de violência. Sim ou não? No momento de pico, de estresse e de limite, parece que uma parte irreconhecível de nós vem à tona e somos violentos. Perceberam? Porque nós somos uma mistura de sombra e luz. Nós estamos num processo de transição. Nós temos um corpo animal, um corpo instintivo, necessidades fisiológicas, somos egoístas, então dentro de um pico, de um momento de estresse, acuados, vamos falar assim, como é que nós vamos reagir? Dentro de um limite. Será que nós vamos reagir de forma pacífica? Provavelmente não. A possibilidade da gente não reagir de forma pacífica é mais de 90% aí, com certeza, para ser otimista. Então nós somos uma mistura de sombra e luz e existem arquivos inconscientes dentro de nós que de um momento para outro pode vir à tona. E é irreconhecível. Você perde o controle, você age com brutalidade, você é violento. Aí se você colocar isso junto com drogas, processos obsessivos, isso acaba extrapolando. Então nós, todos, em maior coeficiente ou em menor coeficiente, todos nós trazemos uma violência dentro de nós. Essa violência tem a sua raiz no egoísmo. Então a violência que acontece em pleno século XXI, onde está a sua raiz? Está no egoísmo. Existe um eu animal, existe um eu humano. Todos nós temos um eu animal, instintivo, carente, egoísta, agressivo e violento. Todos nós temos, é fácil. A primeira coisa é aceitar que todos nós temos um eu animal e temos um eu humano. O humano é diferente do ser humano. O humano, às vezes, que ele usa de outra violência para conter uma violência. Interessante, são atitudes também violentas para conter atos violentos. Isso é humano, que não sabe agir de outra forma. Ainda acha, ou tem a certeza, que violência se combate com violência. Que a agressividade se combate com agressividade. Deu para vocês entenderem? E tem o lado de ser humano, que já começa a entender que existe sim a violência em todos os níveis da sociedade, em todos os níveis, em todas as classes sociais, em todos os países, existe. Em todo ser humano existe. Tudo bem? Todos nós carregamos. O eu animal, ele precisa ser conduzido pelo eu humano. O eu humano é o ser humano. O eu animal é humano. Entenderam a diferença? Então, existe algum problema de eu ter o eu animal dentro de mim? Não, claro que não. É o meu momento evolutivo, inclusive. O problema é quando eu dou vazão,
quando eu não tenho controle, quando eu não tenho discernimento, quando eu deixo me agir com impulso, quando eu permito extrapolar em todos os níveis. O problema não é você ter um animal, um eu animal que todos temos, é você deixar esse eu animal gritar dentro de você e te conduzir. Então qualquer coisa você quer resolver na base da violência. Tudo para você se resolve no grito, no braço, no xingamento. Isso é o eu animal. Isso é o eu animal. E você tem o eu humano para ser desenvolvido. Existem 5 tipos de violências. A primeira violência é a violência física, que existe. Menos do que existia há 50 anos atrás, 100 anos atrás? Sim, proporcionalmente menos, tá? Quando eu falo proporcionalmente menos, vocês podem imaginar da seguinte forma, mas há 50 anos atrás não aparecia não aparecia porque os meios de comunicação não favoreciam. Não aparecia porque a quantidade de pessoas era bem menor. As pessoas viviam mais distantes umas das outras há 50 anos atrás. Hoje não, as pessoas vivem muito próximas uma da outra. Parede dividindo, não é assim? Parede. A informação chega numa questão de minutos. A quantidade de pessoas. Então não é que o problema está maior. Não está maior, ele está menor, proporcionalmente falando. A violência na época de Cristo era um absurdo. Era simplesmente um absurdo. Para ser muito otimista, era 10 vezes maior do que é hoje. Para ser muito otimista. Vocês pegam a quantidade de hoje e multiplica por 10. Proporcionalmente falando, era a época de Cristo. A Idade Média, uma época extremamente violenta. Extremamente violenta. Então, existe uma violência em pleno século XXI? Sim, existe. Mas é menor. Proporcionalmente falando, menor do que existia alguns séculos atrás, tudo bem? Então existe a violência física, existe a violência psicológica. O que é violência psicológica? Às vezes dói mais do que uma violência física, não é isso? A forma de expressão, de colocação, dói mais do que uma violência física. A violência psicológica. Existe a violência patrimonial, que as pessoas saem quebrando tudo, não é isso? Existe a violência sexual. Existe a violência moral. Veja, olha a interesse. Então o mundo hoje trabalha com 5 tipos de violência. A violência física, que é o ato físico. A psicológica, que quando você ofende, acaba magoando, ferindo, desvalorizando, desmotivando. Então é uma violência chamada psicológica. Patrimonial, que você sai quebrando bens. Você tem a violência sexual, onde as pessoas se colocam na posição, né, e acabam agredindo, violentando, estuprando, qualquer coisa nesse sentido. E você tem a violência moral, onde você reduz a pessoa, onde você humilha a pessoa, onde você bloqueia a pessoa, onde você tem preconceitos. Então nós, de alguma forma, vivemos as 5 violências. Quer dizer que eu sou violento fisicamente? Não, não é isso que eu quis dizer. Eu quero dizer que no planeta Terra, hoje, a violência é classificada em 5. Mas com certeza, uma ou outra, nós temos dentro de nós. Às vezes uma palavra ofende, magoa, fere, machuca, humilha, não é isso? Não é um tipo de violência? Eu posso não ser violento de forma física, ótimo, perfeito, excelente. Mas será que às vezes eu não sou violento de forma psicológica? Será que eu não sou violento de forma moral? Será que às vezes eu não saio quebrando as coisas por aí? Veja. Então, querendo ou não, o ser humano, nessa fase de transição, ele traz essa assim. E é importante saber, sim, qual é a essência. O violento é alguém perturbado em si mesmo. O violento é alguém perturbado em si mesmo. Ele é uma doença, uma patologia, é uma doença da alma, onde você tem a causa, o egoísmo, onde você tem a carência, onde você tem baixa autoestima.
Veja, o problema está fora? Não. O problema está dentro. Será que o ser humano ele é capaz de ser violento consigo mesmo? Vocês já foram violentos com vocês mesmos? De uma dessas formas? Sim, já fomos. Faz muito tempo? Com certeza não. Com certeza não. Né? O processo de... Oi? Oi, Márcio. Ontem mesmo. Né? Nós somos novos, é interessante, né? Então, é até paradoxal isso. O ser humano, ele consegue ser violento com ele mesmo. Ele consegue se auto-agredir, se auto-desvalorizar, se machucar. Veja, a violência que ele faz com ele. Se ele é capaz de trazer toda essa violência para ele, imagine com a outra pessoa. Então é alguém que está perturbado em si mesmo. É uma doença da alma, é como se fosse um vírus. A violência, ela é endêmica. O que é endêmica? Ela acontece no mundo inteiro, não necessariamente na mesma época. A endemia, o que é? Você tem isso no mundo inteiro, mas acontece não necessariamente ao mesmo tempo. O que é uma pandemia? Está acontecendo a mesma coisa no mundo inteiro, mais ou menos na mesma época. O que é uma endemia? Acontece no mundo inteiro, sim, porém, em alguns lugares mais, outros lugares menos, não necessariamente na mesma época. Entenderam? Então a violência, ela é endêmica. Qual é a diferença de um humano e de um ser humano? O humano é o provas e expiações. O ser humano é a regeneração. O humano não acredita na própria doença, justifica e terceiriza. O humano do planeta de prova. Então ele é violento. O ser humano, ele acredita na própria doença. Então ele não terceiriza e não justifica. Os dois têm a mesma doença. Qual é a doença dos dois? O egoísmo e o orgulho. Entenderam? Mas um aceita, o outro não aceita. E quando eu não aceito, o que eu faço? Eu projeto. Eu terceirizo, eu culpo, me culpo. Sou violento comigo mesmo. É um processo de autoviolência. Já ouviram falar de algo chamado autossabotagem? Quantas vezes nós já fizemos isso conosco? Ah, eu não mereço isso. Isso é violento. Como não merece? Por que não merece? Por que você se acha menos? Isso é um tipo de violência. Sem dúvida nenhuma que isso é um tipo de violência. A autossabotagem, a autoculpa. Às vezes você traz todos aqueles problemas para você como se você fosse o responsável. Então, alguém acontece alguma coisa, você acha que aquilo é culpa tua. Isso é violência. É uma autoviolência. Então, tem uma violência, quando a gente olha, parece que está acontecendo lá. Não, está acontecendo aqui e comigo. E eu estou sendo assim comigo. O outro, às vezes, é um reflexo de mim mesmo. Por isso, o violento é alguém perturbado em si mesmo. Ele é uma autocarência, é uma baixa autoestima, uma autodesvalorização. É uma autodesvalorização. Quer ver uma outra forma de violência? É quando eu me comparo com alguém. Toda comparação é uma forma de violência. Toda. Porque se eu me comparo com quem está em cima, é porque eu me sinto abaixo. Se eu me comparo com quem está embaixo, é porque eu quero me sentir acima. Você vai se comparar com quem? Só é justa a autocomparação. Como assim a autocomparação? Quando eu percebo que eu melhorei sobre alguns aspectos. Olha, sobre esse aspecto eu melhorei. No último ano, ou nos últimos 5 anos, ou nos últimos 10 anos, eu era uma pessoa extremamente irritada, hoje eu só sou um pouquinho. Perceberam? Essa comparação é justa. Essa tem que ter. Essa tem que ter. Quando você olha para você e fala, nossa, eu melhorei sobre alguns aspectos. Essa é a única comparação que vale a pena. Porque é um processo evolutivo. Veja. O eu humano deve dominar o eu animal. Como é que funciona isso? Então eu trouxe para vocês hoje uma receitinha de bolo com 3 ingredientes. Anotem porque vai cair na prova.
Então temos uma receitinha de bolo aqui hoje, né? Primeiro ingrediente, eu vou chamar ingrediente físico, genético. Ok? Então, ser humano aí com 3 ingredientes. O primeiro, chamado de temperamento, herança genética, instinto, físico. Você tem o que aí? O próprio corpo físico, a sua parte instintiva, você tem uma herança genética, ok? Você tem um meio, então você percebe que toda a materialidade tem a ver com o primeiro ingrediente. O segundo ingrediente, que é o mais importante, então da receita de bolo, prestem muita atenção no segundo ingrediente, que é o que? Educação barra cultura. Educação barra cultura, que é o segundo ingrediente, que é a formação do caráter. Então, quando nós falamos daquela palavra, a pessoa é mau caráter, não existe mau caráter, existe um caráter mal formado. Perceberam a diferença, não? Tem um caráter bem formado e tem um caráter mal formado, mas não existe um mau caráter. Nós usamos essa expressão, então é hora a gente corrigir essa expressão também. O que é a formação do caráter? Educação e cultura. Quando falar a palavra cultura aí, não imagine vocês a cultura que vem de fora para dentro. Eu vou dar um outro significado dessa palavra cultura. Quem planta, né, quem trabalha em horta, não é uma cultura que acontece ali? O que ele faz? Ele rasga a terra. Esse rasgar a terra para quê? Uma cultura. Está acontecendo o quê? Uma cultura. Como se estivesse coletando, cortando alguma coisa. Então, nesse meio, é comum falar uma cultura de determinada situação. É nesse sentido, é você rasgar a terra e colocar sementes. Isso é uma cultura dentro desse meio. Que sementes são essas que vão germinar? E que daqui algumas semanas ou daqui a alguns meses vão trazer o quê? Um fruto, não é isso? Vai trazer um fruto, mas para isso eu precisei rasgar aquela terra dura, tratar aquela terra dura, não é isso? De alguma forma trazer outros elementos para que a terra fique mais fértil ainda, para que eu possa colocar as sementes que eu quero, ir cuidando, porque eu sei que daqui a algumas semanas ou aqui a alguns meses, aquilo vai me gerar um fruto. Exato, eu estou cultivando. A palavra cultivar vem de cultura. Eu peguei esse exemplo para mostrar para vocês, que se eu tenho um pedaço de terra, eu quero que aquela terra produza, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que mexer essa terra, não é isso? Não basta simplesmente eu jogar uma semente em cima de uma terra dura. Eu vou precisar trabalhar, eu vou precisar rasgar, cortar, arar, colocar outros ingredientes, colocar água. Aí sim, eu vou deixar ao ponto que eu possa colocar sementes. Então, o sentido cultura aqui é você abrir essa terra, primeiro ingrediente, e colocar valores. Sementes de valores. Aí eu vou educar isso. Então, o meu segundo ingrediente é o que vai fazer que eu possa coordenar, que eu possa dirigir, conduzir o quê? O meu primeiro ingrediente, que é o material genético, que é a própria natureza. Então, eu sou um ser instintivo, todos somos. Todos somos, não tem como não ser. Eu sou a própria natureza. Então, ela está lá. Não tem o que eu fazer com aquilo. Eu preciso fazer o quê? Dominar aquilo. Aquilo é uma força. Imagine vocês que aquilo é uma força. Aí eu dei um exemplo. Ó. O temperamento é como se fosse um cavalo. Imagine um cavalo selvagem, lindo, maravilhoso. Aquela força, aquela exuberância. É um espetáculo da natureza quando se vê um cavalo selvagem, principalmente selvagem. A forma que ele se expressa, que ele corre, que ele faz isso, que ele faz aquilo. É muito lindo aquilo. Só que aquilo está desordenado. Tudo bem? Está vivendo puramente o instinto, sim ou não? Então, o temperamento é como se nós fôssemos um cavalo selvagem, que vive os instintos. O caráter é o cavaleiro,
Ele vai usar de toda aquela potência, de toda aquela força, de toda aquela beleza, mas ele vai fazer o que com o cavalo? Ele vai direcionar o cavalo. Para que ele vai direcionar o cavalo? Para atingir uma meta, para atingir um objetivo. Deu para vocês entenderem? Então o problema não está na força do cavalo, está no direcionamento do cavalo. Então não tem como eu eliminar o primeiro material. Eu vou eliminar o primeiro material. Não tem como. Eu tenho que pegar toda essa força, toda essa exuberância e vou coordenar. Para que ela para que ela possa me levar aonde eu quero chegar. Então, quando alguém acaba domando um cavalo, educando um cavalo, é para atingir um objetivo, sim ou não? Será que é só para domar o cavalo ou tem um objetivo maior ainda? Por que alguém domaria um cavalo? Porque tem um objetivo lá na frente em que você vai precisar daquela força, daquela resistência, daquela beleza. Você vai precisar daquilo para chegar onde você quer chegar. Mas para isso eu preciso domar, conduzir com violência? Não. É evidente que não. Você não vai domar um cavalo com violência. Você vai domar com técnicas. Existem técnicas apropriadas onde você não vai eliminar toda a parte instintiva, mas você vai conduzir aquilo, para que aquilo te coloque no terceiro nível. Então veja, o temperamento é como se fosse um cavalo. O caráter é o cavaleiro, que aproveita de toda a força do cavalo para atingir a meta, o terceiro ingrediente. Qual que é o terceiro ingrediente? O ser, a essência, a plenitude. Veja, olha que interessante. Olha a função do caráter. O caráter deve dominar o temperamento. E se eu decidir fazer o contrário? Deixar que o meu temperamento domine o meu caráter. Dá para vocês perceberem o estrago que isso vai acontecer ou não? Cai do cavalo. Gostei da... É exatamente isso que acontece. A partir do momento que você deixa o cavalo dominar, cavaleiro, o que vai acontecer? Primeira coisa que o cavalo faz, derruba o cavaleiro. Não é isso? Primeira coisa que ele faz é isso, porque ele não quer ninguém em cima dele. Então, muitas vezes, nos deixando dominar pelo temperamento, o que vai acontecer com o nosso caráter? Vai ficar mal formado. E um caráter mal formado dá vazão ao temperamento. Ele permite que o temperamento, que os instintos, que a impulsividade, que a violência toma conta dele. Então, o segundo ingrediente aqui é uma questão de educação e cultura. Cultura no sentido de cultivar. Ok? No sentido de cultivar, de colocar sementes, de arar aquela terra, porque ela vai produzir muito mais do que uma terra simplesmente. Então o que o caráter vai fazer aqui? A formação do caráter, ele vai pegar todo esse cavalo, todo esse material genético, todo esse temperamento, com toda a sua força, com toda a sua beleza, mas ele vai conduzir para uma direção que possa gerar plenitude. Qual é a plenitude? É a essência. Um ser pleno, o que ele faz? Ele usa de todo o seu material genético, conduz, direciona, sem violência. Aí a violência está na onde? Não está aqui? Não disse para eliminar a violência, disse para conduzir esse potencial que tem aqui. Ó. Então, dá para pôr isso numa fórmula? Tá. Temperamento mais caráter é igual a ser. O que é o ser aqui? O terceiro é uma soma do genético mais o caráter. Se eu vou somar o meu temperamento mais o meu caráter, eu tenho uma resultante, que é o que eu sou, que é o meu ser.
Então, dentro do capítulo violência, nós vamos entender que desenvolver virtudes humanas, virtude, sabedoria e conhecimento. Como é que eu transformo um humano em um ser humano? Com virtudes, sabedoria e conhecimento. No primeiro momento, essa virtude é por disciplina. Então, eu só faço porque tem alguém olhando, porque eu estou sendo filmado, ok? Exato. Então, existe uma educação aí, um verniz, vamos falar assim, né, onde as pessoas fazem muito mais por medo de não ser punido, de não ser castigado, do que propriamente de fazer aquilo. Então, no primeiro momento, a virtude, isso por milhões de anos, é baseado no quê? Em disciplina. Em disciplina. Você faz porque você está sendo disciplinado, conduzido a agir daquela forma, porque senão existe uma situação, ok? No segundo momento, a sua virtude passa a ser o quê? Natural. Interessante. No primeiro momento, a virtude tem que ser por disciplina. Segundo momento, a virtude passa a ser natural. No terceiro momento, você é a própria virtude. Entenderam a diferença? Não. Você se torna a própria virtude. Porque ela passa a ser o que aí, você? Um patrimônio. Você já não age mais porque alguém está olhando. Já passou essa fase. Você já faz de forma natural. E você já faz isso há tanto tempo que você nem percebe o que você está fazendo. É um processo. É um processo. Então, se você fala para um espírito acostumado, essas nossas referências, se você fala para eles, você faz a caridade? Para ele é meio estranho essa pergunta. Soa estranho. Porque ele não para pensar nisso. Ele simplesmente faz. Deu para vocês entenderem? Para eles é estranho falar sobre isso. Porque eles já são a própria virtude. É natural. Eles têm que pensar em fazer daquela forma. Então, no caso da violência, o que vai acontecer? Chega um momento que o caráter bem formado, através de uma educação integral, com uma cultura, vai utilizar da mesma forma, não de jeito agressivo, não é reprimir a violência, mas sim desenvolver virtudes humanas. Não é simplesmente você domar o cavalo por violência, não, mas você ir tratando ele de tal forma, que ele passa a se tornar mais dócil, sem perder toda a sua característica. Entenderam onde eu quero chegar? Então é aproveitar do temperamento, da herança genética, do instinto, do primeiro material, do primeiro ingrediente, trabalhar ele no segundo, para que o segundo, bem trabalhado, forme o terceiro. Essa é a essência de um espírito de regeneração, onde ele tem valores, onde ele tem virtudes, onde ele tem conhecimento. Então, toda vez que ele vai agir de forma violenta, agressiva, toda vez que o cavalo vai disparar, ele sabe como conduzir aquilo. Ele sabe como conduzir, ele tem técnicas para isso. E não é com violência, não é com agressividade. Ele só vai saber conduzir isso. Então, uma teimosia vira perseverança. Entenderam a diferença ou não? Uma teimosia vira perseverança. O que eu fiz aqui com a teimosia? O que eu fiz com a perseverança? Eu cuidei, eu tratei, eu conduzi. Então nós temos algumas coisas dentro de nós que aparentemente é negativo. Aparentemente é negativo. Não existe nada negativo dentro de nós. Mas aparentemente é. De repente uma pessoa teimosa, até ela sabe que ela é teimosa, mas bem trabalhada a teimosia vira uma perseverança. Você conduz aquela forma de violência, teimosia, em perseverança. Então você vai pegar aquela mesma essência, conduzir e transformar em uma outra coisa. Podemos chegar a fazer essa teimosia da perseverança, a gente pode chegar pela fé?
Pode, sem dúvida nenhuma. Inquestionável isso. Então veja, tudo que nós chamamos de material genético, temperamento, a teimosia é temperamento, você pode tratar isso, cuidar disso, direcionar isso, e isso te ajudar a chegar onde você quer. Então, se você quer que esse cavalo selvagem te leve num lugar muito longe, onde só ele vai conseguir chegar até lá, só ele, primeiro você tem que cuidar dele. E ele vai te levar até lá. Você vai atingir o objetivo. Qual era o objetivo? Lá. O objetivo é lá. Só que você tinha um cavalo selvagem. Cuidando do cavalo, ele me leva a atingir. Qual é o objetivo? Ser um ser humano. Essa transição de humano para ser humano. O humano tem muito instinto. O humano tem muito temperamento. Mas entender que cada temperamento nosso, que muitas vezes nós conseguimos identificar, quando a gente não identifica, alguém identifica e fala. Não é assim? Quando a gente não consegue ou não quer identificar, alguém identifica e fala: nossa, como você é teimoso. Aí um fala, dois falam, três falam, quatro falam. No quinto ele fala: será? Será? Ainda tem dúvida ainda. Ainda duvida. Pessoas diferentes que não se conhecem, tá? Falam a mesma coisa. Fala: será? Eu acho que eu sou mesmo. Aí você acaba se bloqueando. Não é para bloquear. É para você pegar aquele temperamento e conduzir ele. Conduzir com o quê? Com educação, com cultura. Aí você transforma aquilo numa virtude. É assim que é o processo de transformação de uma violência nata, de um processo genético também, em uma qualidade. E aí a gente vai falar: nossa, mas o mundo está violento. Tá, sim, tá, sem dúvida. Questionável isso. Mas uma macroviolência, que é uma violência de ordem mundial, ela começa numa microviolência. Entendeu? Você fala assim: o mundo, tá, o mundo sei que tá, e eu? Estou assim também? Com certeza sim. Com certeza sim, porque toda macroviolência começa de uma microviolência. Fala assim: a sociedade é um reflexo da família. Tá, e a família é reflexo de quem? Falar que a sociedade está violenta porque a família está assim, tá? Isso é parte da resposta. Mas a família está assim por quê? Porque as pessoas que compõem aquela família. E as pessoas que compõem a família sou eu. Entenderam? Tanto que a própria palavra família vem do latim famulus, que significa servir. Para quem não sabe, família vem de uma palavra de origem latina famulus, que fica quem serve, quem ajuda. Não é o contrário. Não é na família as pessoas querem ser servidos. Quando a essência da palavra significa para servir, é para ajudar, é para cooperar, é para colaborar. Então, quando eu faço isso, eu estou domando o quê? Meu temperamento. E temperamento não é destino. Temperamento não é destino. Nós vamos formando. Nós vamos, de alguma forma, equalizando. Então, veja. A violência embrutece? Sim, violência embrutece, porque violência gera violência. E tem esse lado animal nosso, latente, de espíritos egoístas, orgulhosos, e um corpo animal, que tem a sua parte instintiva. Então a violência embrutece? Sim, ela embrutece. Às vezes nós assistimos filmes de guerras, né? Você percebe o quanto que eles, naquele momento, são extremamente violentos. Por quê? Porque é violência em cima de violência. Vai embrutecendo ainda mais. Por causa do meio, por causa do corpo, instinto de conservação, instinto de sobrevivência. Então o ser humano tem o seu pior. Tem o seu pior, ok? As desigualdades, todas. Se a gente colocasse aqui num gráfico XY, né? Y e X, ok? Se a gente colocasse índice de violência, nós vamos perceber, e desigualdades, nós vamos perceber que quanto maior o nível de desigualdade, maior é o nível de violência. Vocês concordam com isso ou não?
Quer dizer que as desigualdades geram violência? Geram. Sem dúvida nenhuma. Todo tipo de desigualdade gera, tem que ser todo mundo igual, não é isso que eu estou querendo colocar. Não é dessa forma que eu estou querendo colocar. Mas as desigualdades, as distâncias entre as pessoas, o desrespeito, o preconceito, gera mais violência. Quanto maior for o nível de preconceito e de desrespeito, isso é desigualdade. Quanto mais você não aceita o outro como ele é, maior vai ser o nível de violência. Então, todo tipo de desigualdade aumentam a violência. Nós somos violentos quando consumimos e quando divulgamos. Quando você põe um filme violento para assistir, você está sendo violento, sim ou não? Você não está consumindo violência? E perceba como os filmes de violência são assistidos, não é isso? Já repararam ou não? E por que será que fazem tanto sucesso filme de violência e vingança? Porque está na onde aquilo? Aquilo alimenta. Aquilo de alguma forma nos alimenta, porque aquilo está vivo dentro de nós ainda. Somos espíritos ainda, magoados, feridos, machucados, indignados, e a gente vê nesses filmes uma forma de extravasar aquilo que nós estamos sentindo. Então toda vez que eu consumo a violência, seja de que forma for, ou quando eu divulgo a violência, seja de que forma for, eu sou violento. Eu estou sendo violento. Eu estou alimentando. O que eu estou alimentando aqui? Eu estou deixando que o meu temperamento domine o meu caráter. Entenderam? Quando eu vou assistir um filme violento, e aí, principalmente filme de vingança, né? Sempre começa de um cachorrinho, de uma criança, sempre alguma coisa para quê? Só para justificar a violência. Só para justificar a violência e a vingança. Interessante isso, né? Então toda vez que eu consumo, toda vez que eu divulgo, eu estou de alguma forma permitindo que o meu temperamento domine o meu caráter. Estou permitindo que o cavalo domine o cavaleiro. Esse exemplo, essa analogia. Pense sempre no cavalo e no cavaleiro. Quem tem que dominar o cavalo? É o cavaleiro. Quando eu faço isso, eu estou invertendo a posição. Eu estou deixando a parte instintiva, temperamental, egoísta, de vazios existenciais, de mágoas, de ressentimento, de ódio. Eu estou deixando que isso venha e domine o meu caráter. Então não existe mau caráter, existe um caráter mal formado. Como é que eu vou deformar o meu caráter? De alguma forma, alimentando isso. Alimentando, conversando sobre isso, divulgando sobre isso, consumindo sobre isso. Então essa violência que existe no mundo, ela existe porque ela é natural, mas ela existe também porque nós permitimos. Quais são algumas causas da violência? O materialismo, o consumismo. Porque no mundo capitalista, nós sabemos, né, onde imperam as regras, então se cria uma ansiedade de consumo, não é isso? Uma necessidade, uma ansiedade de necessidade, gerando o quê? Um consumo de supérfluo. Gerando um consumo de supérfluo. Coisas que você às vezes nem precisa e você acaba consumindo. Porque o materialismo tem que vender, não é assim que fala? Tem que vender. Não importa o que você está vendendo, mas tem que vender. Então vai gerar uma necessidade, uma ansiedade de necessidade, né? Que eu preciso, muitas vezes um supérfluo. Então esse materialismo, ele pode gerar violência? Sim, porque fica no mundo desigual. Fica no mundo inacessível, porque o materialismo não tem fim. Vocês repararam isso ou não? O materialismo não tem fim.
e você nunca está satisfeito. Porque a ideia do materialismo não é você estar satisfeito. Porque se você estiver satisfeito, você para de consumir. Não é isso? Não estou falando do consumo, eu estou falando do consumismo. É diferente, são duas coisas distintas. Consumir, todos nós precisamos, claro, é evidente. Eu estou falando do consumismo, do materialismo, do excesso. É disso que eu estou falando. Então as pessoas não valorizam nem o que tem, mas querem aquilo que não tem. Perceberam? E por quê? Porque as coisas materiais, elas nos trazem satisfação momentânea, por alguns meses. Depois que aquilo vira rotina para você, já não tem mais o mesmo valor. Já repararam isso ou não? Quantas vezes nós compramos algo, tudo bem, mas depois de alguns meses, o valor daquilo para você já não era o mesmo do primeiro mês. Por quê? Porque aquilo atendeu uma necessidade material. E às vezes nem era tão necessidade assim. Tão necessidade. Então o materialismo leva à violência, sim. A separação da ciência e da religião, sim também. Porque quando você separa, o que acontece? Você se sente órfão. Você se sente órfão. Porque qual é a função da religião? Na melhor hipótese, consolar, abraçar, acolher, não é isso? A função da religião é essa, é acolher, é abraçar, é consolar, é ajudar, principalmente na parte de assistência social. A função da religião é essa. A partir do momento que você tem uma separação por alguma questão, as pessoas perdem a sua essência, essa essência. E aí fica só na ciência. Só que a ciência não explica tudo e geram vazios existenciais. Então essa separação, muito mais por culpa da religião, ok? Muito mais por culpa que às vezes algumas insistem em alguns pontos, Isso faz com que haja uma desconexão, e as pessoas acabam saindo, porque aquilo já não atende mais às suas necessidades essenciais. Qual o erro de algumas religiões? O erro de algumas religiões, elas não levam em consideração a evolução humana. O que elas falaram na Idade Média, elas estão falando igualzinho hoje. Elas estão com a mesma postura de 500 anos atrás. Elas não levaram em consideração a evolução humana, todas as transformações. E com isso o que acontece? As pessoas vão se afastando. Só que a ciência não acolhe sentimentos. A ciência não. Não está na alçada da ciência acolher sentimentos. Isso é metafísico. Isso é essência. Ok? As drogas podem levar à violência? Mais do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês imaginam. Porque o consumo de droga vai alimentar o que aqui, ó? O instinto, o temperamento, as necessidades fisiológicas. Então, as drogas, de alguma forma, geram essa ansiedade, esse vazio, a abstinência. Aí as pessoas perdem o controle. E aí geram todo tipo de violência. O afastamento da espiritualidade, quando eu falo afastamento da espiritualidade, não quer dizer que o ser humano perdeu a referência de Deus. Quer dizer que ele perdeu a referência de si mesmo. Muito pior do que perder a referência de Deus é quando o ser humano perde a referência de si próprio. Quem eu sou? Que valor que eu tenho? O que eu represento? Veja, isso é perder a sua referência. Quem sou eu no contexto? Essa é a sua referência. Então é um processo de autodesvalorização, de insignificância, de baixa autoestima, onde as pessoas vão se auto-sabotando. Então essa falta de espiritualidade faz com que as pessoas percam o quê? Porque educação e cultura tem a ver com espiritualidade também. Educação e cultura tem a ver com espiritualidade. Não exatamente ou necessariamente uma religião ou uma filosofia espiritualista, mas tem a ver com uma situação interna. Desigualdades, preconceitos, geram violência? Geram.
Zero. Então veja, aqui algumas causas da violência, algumas, não são todas. Então é hora de a gente olhar para essa violência e entender que ela existe no planeta, existe em mim, existe no meu corpo, existe no meu espírito, de provas e expiações, mas que se bem conduzida, trabalhada, cultivada, ela pode gerar o quê em mim? Um objetivo. Então é com mais violência? Não. É com educação. Veja, quais são as nossas reações frente aos conflitos? Todos nós temos conflitos. Todos. Sim ou não? Todos. Quais são as nossas reações? É interessante pensar da seguinte forma. Eu reajo frente a uma situação. É uma reação. Tudo bem? Mas para eu reagir naquele segundo ou naquele minuto, aquilo é uma reação. Eu vou buscar em mim o quê? Uma base de dados, uma base de informação. Então, se eu acabei de assistir um filme violento, é a minha base e receita de dados, sim ou não? Aí eu saio para a rua, após o filme, e acontece uma situação. Sou provocado. Aonde está a minha base de dados? Aonde eu vou buscar a informação? Na violência, que está ali, que eu acabei de alimentar. Então a possibilidade de eu responder de forma violenta é muito grande. Porque na reação eu vou buscar a minha base de dados. A base de dados está o quê? Um monte de filme e série que fala de violência, de vingança, de mágoa, de ressentimento, de ódio. Até quando você comentou que nós somos um mix de sombra e luz, aí eu comentou guerras estrelas, tem o Darth Vader, Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Todos somos uma mistura. Aliás, somos muito mais luzes do que sombra. E o que nos apavora não é o nosso lado sombra, é o nosso lado luz, por mais incrível que pareça. O que nos apavora não é o nosso lado sombra, é o nosso lado luz. Quer dizer então que eu posso ser um ser humano melhor? Pode. Tem potencial para isso? Tem. É ilimitado? É ilimitado. Posso viver bem comigo mesmo? Claro. Veja. Isso nos apavora, vocês concordam com isso ou não? É apavorante saber que você pode viver em paz com você. Que você pode ter equilíbrio com você. Não que você não tenha problemas e situações. Não é isso. Não é isso. Mas saber que você pode viver em paz com você mesmo. A própria palavra paciência, para quem não sabe, você inverte essa palavra, fica ciência da paz. Paciência é ciência da paz. Então, você não vai ter paciência naquele momento. Você, aos poucos, foi trabalhando a paz dentro de você. Perceberam ou não? Um bom livro, um bom filme, uma boa companhia, um bom lugar. Veja, você vai alimentando com paz o seu espírito, a sua base de dados. Você vai alimentando. Aí quando acontece um problema, você, nossa, aquela pessoa ela é paciente. Não, naquele momento não vai ser. Então quais são as nossas reações frente aos conflitos? Qual é a sua base de dados? Qual é a sua base de dados? Do que você tem se alimentado ultimamente? Isso forma em você o seu caráter. Então quando acontece uma situação, você reage de forma diferente. Então o que nos apavora não é o nosso lado sombra, que todos nós conhecemos, nem sempre. Mas o que nos apavora é o nosso lado luz. Saber que eu posso viver em paz comigo mesmo, e se eu viver em paz comigo mesmo, isso aqui não é escola de anjos, tá? Isso aqui é escola de seres humanos. Eu consigo levar um pouco de paz para quem está ao meu lado. Mas eu vou refletir a paz. Não adianta, não é nenhuma crítica a isso, as pessoas saírem com bandeira branca nas avenidas. Ótimo, que seja assim, mas dentro da casa dela, é a mesma bandeira branca? E com a pessoa que está do seu lado, é a mesma bandeira branca? Por
Porque sair para a rua com uma bandeira branca, ótimo, excelente. Mas a proposta não é exatamente essa. É você ter a bandeira branca dentro da sua casa, dentro de você. Aí faz sentido. Porque procurar a paz fora, não adianta. Então, antes de ser passivo, nós temos que ser pacíficos. Mas pacificar o quê? O próprio coração. Isso aqui, ó, educação e cultura é pacificar o próprio coração. Bem-aventurados os mansos, não é assim? A gente fica achando no Sermão do Monte que é para os outros aquilo, né? É sempre os outros. Nada, o Sermão do Monte é para a pessoa que está lendo. O problema está dentro dela. Ela tem que pacificar o quê? O próprio coração. Não é os outros. Não é os outros. Sou eu. Okay? A prece de São Francisco, até pouco tempo atrás, a gente achava que estava levando aquilo para algum lugar. Não. Nós não tínhamos maturidade e espiritualidade suficiente que a prece de São Francisco é para você. É para você aquilo ali. Que eu leve luz. Aonde? Em mim. Que eu tenho que levar luz em mim, não nos outros. Que eu leve alegria onde tiver ódio. Mas onde tem ódio? É dentro de mim. A gente tem que, às vezes, aprender a rever alguns conceitos nesse sentido. Então, quais são as nossas reações? Depende da sua base de dados. Depende do que você vem se alimentando. Porque as situações vão acontecer. Os conflitos vão acontecer. Repetindo um conceito. 10%, olha, interessante, dos conflitos, 10% dos conflitos é uma divergência de opinião. Natural, normal e saudável. 90% dos conflitos é o tom de voz empregado. É a forma de expressão. Porque se você vai com violência, o outro é instintivo, é rápido, ele devolve com violência. É instintivo, é natural isso. Então 10% dos conflitos, divergência de opinião. 90% é o tom de voz empregado, é a forma de expressão. É a forma de expressão. E aí a gente se justifica quando a gente faz isso. Mas o que eu falei foi verdade. Não é isso que eu falei. Aí eu vou lembrar uma história, Chico Xavier, que falava assim, que a verdade é como um diamante. Lindo como um diamante. Vale como um diamante. Mas se jogada na cara de alguém, dói como uma pedra. Qual é a diferença de um diamante para uma pedra? Nada. Vocês concordam? Porque para quem está sentindo a dor, tanto faz ser um diamante ou ser uma pedra. E por mais que você vai lá e fala, mas foi um diamante, tá? Não foi uma pedra não. Mudou alguma coisa? Então muitas vezes nós usamos a verdade e tacamos na cara das pessoas. Jogamos na cara das pessoas. Mas o que eu falei foi verdade. Veja, você se justifica inclusive. É violência isso? Muita, mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Então, a paciência, muitas vezes, que nós não temos frente a algumas situações, é porque nós não adquirimos a ciência da paz. Isso acontece antes, semanas, meses, anos, décadas, onde você vai alimentando o seu espírito com valores. Você vai trabalhando o quê? O seu caráter. Então chega um momento que você quer explodir, natural, normal, você respira, analisa e responde de um outro jeito. O que você está fazendo com o cavalo? Usando de toda a sua força, de toda a sua beleza, de toda a sua exuberância, mas fazendo com que ele seja conduzido para atingir o quê? A plenitude, a essência. Ok? A educação moral é a vacina contra a violência. Então não existe outra forma. Não existe. Como é então que eu vou trabalhar essa violência? Com educação. Educação integral. Educação do ser humano. Não é simplesmente conhecimento. Não é simplesmente, mas é transformação.
não é simples, não é você ter a informação, você tem que ter a transformação. É pegar a formação, a informação e transformar. Então veja, a educação moral é a vacina contra a violência. E outro detalhe, vou escrever aqui, poder externo, sem poder interno, sem poder interno gera violência, sim ou não? Então, às vezes, nós pensamos da seguinte forma: olha, o poder ou o dinheiro mudaram aquela pessoa. Não existe a menor possibilidade disso acontecer. O poder e o dinheiro só revelou quem ela é. Poder e dinheiro só revelam o que já existe. Então, se nós mudamos quando temos o poder ou temos um valor, é diferente. Então, poder externo sem poder interno. O que é o poder interno? É você ter o controle do cavalo. Você sabe que você está com ele ali, ó. Ele está sob a sua guarda, sobre o seu direcionamento. Então, o poder externo sem o poder interno gera violência. Temos milhares de exemplos nesse sentido. O poder externo sem o poder... O que é o poder interno? É o controle do temperamento. O poder interno aqui é o controle do temperamento. Olha, não pode comandar quem não sabe obedecer. Isso é uma regra, pode falar. Quem tem consciência não tem poder. Exato. Tem poder, não tem consciência. Exato. Exatamente isso. Veja, não pode comandar quem não sabe obedecer. Primeiro você tem que aprender a obedecer, para depois comandar. O contrário, o que acontece no contrário? Mais uma vez, o temperamento, o cavalo dominando o cavaleiro. O cavalo dominando o cavaleiro. A primeira coisa que ele faz é derrubar o cavaleiro. A primeira coisa que ele faz. Porque ele quer fazer isso? Não, mas ele é instintivo. Então nós temos todo um material genético que, quando é colocado por poder ou por dinheiro sem autocontrole, ele gera violência. Quando alguém que não sabe obedecer precisa comandar, é violência. Então qual é a regra? Obedecer. Obedecer, pessoal, fala obedecer, essa palavra é meio estigmatizada, né? Porque foi criada em nós toda essa história do obedecer. Obedecer é num sentido espiritual. Por exemplo, existe uma regra maior que diz o seguinte: os mais responsáveis são os mais livres. Olha, interessante. Qual é o nível da sua responsabilidade? Aqui. Qual é o nível da sua liberdade? Aqui. Eu quero ser mais livre. Mais livre. Perceberam? Então, o desejo de ser mais livre, a vontade de ser mais livre, necessariamente faz com que você cresça em responsabilidade. Então, qual é o seu nível de responsabilidade? É o nível de liberdade. Então, responsabilidade e liberdade caminham de mãos dadas. Porque se você der muita liberdade para uma pessoa irresponsável, o que vai acontecer? Primeiro que ela vai confundir a palavra liberdade com libertinagem. Ela nem sabe a diferença dos dois. Primeira coisa, ela vai confundir. Ela não tem consciência, ou se tem. Então, primeira coisa é responsabilidade. Então, os responsáveis são mais livres? Sim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A pessoa responsável, ela está preocupada com as leis maiores? Não. Vocês concordam? Qual é o peso de uma lei de causa e efeito em cima de uma pessoa responsável? Quase nula. Vocês concordam? Quase nula. Ela não está preocupada com isso. Ela sabe que ela erra, que ela cai, que ela levanta, que ela é humano. Ela sabe tudo isso. Mas ela tem uma estrutura dentro dela que ela sabe que se ela errou, teve a consciência, ela vai lá e tenta resolver. Qual é o efeito da lei de causa e efeito sobre ela? Nada. Ela vai precisar responder por aquilo? Não, ela já resolveu. Perceberam?
Então, quando é o segundo ingrediente aqui, ó, ele é mais importante que o terceiro. Porque o terceiro é a meta, é o objetivo. É o segundo que vai te levar nele. Então, dos 3 ingredientes da nossa receita de bolo, qual é o principal? Segundo. Como é que chama o segundo? A formação do caráter. Como é que eu formo o caráter? Educando, cultivando boas sementes. Essa violência instintiva, ela será conduzida. Ela será conduzida para atingir o quê? O objetivo, o ser, a essência. Então, Joana de Ângeles, quando fala de violência, dos reinos, né, que fala, veja, significa o quê? Que ela existe. Que ela é ruim em si? Não, é um momento evolutivo. Mas o que fazer agora, no nosso momento evolutivo? Nessas marcas da transição? Educar, cultivar. Dentro de mim, o problema não está mais fora de nós. Aliás, nunca esteve, né? Mas até pouco tempo atrás nós achávamos que estava tudo errado. Hoje a gente já começa a olhar e falar, olha, pensando bem, pensando melhor, tem até coisas erradas acontecendo, eu sei. Posso até ficar indignado com isso, posso, e devo inclusive. Mas o problema não está lá. O problema não está lá. O problema está aqui. O problema está dentro de mim. Então não é eu agindo com violência, com agressividade, não é eu reclamando, que eu vou resolver essa questão. Tá, qual é a minha participação? O que eu posso fazer para ajudar o externo? Mas antes disso, o que eu posso fazer para dominar o meu cavalo, o meu temperamento, o meu instinto? O que eu posso fazer? Educando. O que acontece com a violência? Ela vai diminuindo, porque a microviolência deixa de existir. Então, quando eu não me violento tanto, eu acabo não violentando as pessoas. Se eu acabo não violentando as pessoas, o mundo vai diminuindo. A questão 756 que eu coloquei aqui embaixo, do Livro dos Espíritos, que eu vou ler para vocês, diz o seguinte: 756. Passei aqui. 756, para fechar a aula de hoje. A sociedade dos homens de bem será um dia livre dos seres malfazejos? A humanidade progride. Esses homens, dominados pelo instinto do mal e que estão deslocados entre as pessoas de bem, desaparecerão. Pouco a pouco, como o mau grão se separa do bom, depois que este é selecionado. Mas, para renascer sob um outro envoltório, e como terão mais experiências, compreenderão melhor o bem e do mal. Tem um exemplo nas plantas e nos animais, que o homem encontrou meios de aperfeiçoar, e nos quais ele desenvolve qualidades novas. Pois bem, não é senão depois de várias gerações que o aperfeiçoamento se torna completo. É a imagem das diferentes existências do homem. Então, essa reencarnação é a mais importante de todas. Essa. Exato. Tudo. É o ego. É o mais difícil da gente encarar. Exatamente, é o nosso ego. É o mais difícil de você conversar com você mesmo, você entender, você ver os seus valores, você não colocar o dedo da pessoa, você... Exatamente isso. Né? Então, só para gravar aqui, o ego, na verdade, é a raiz, é a causa. Só que ele tem muitas faces. Ele se mostra das mais diferentes formas. Mas é esse movimento egóico que todos nós temos. Aí na psicologia transpessoal nós temos o amor, o desamor e o pseudo-amor. O ego são as duas camadas, desamor e pseudo-amor. O pseudo-amor são os exageros,
o nosso lado disfarçado, é o desamor embrulhado para presente. Entenderam? Então o desamor, a segunda camada, ego, a terceira camada é ego também, né, que gera, e não é real. É interessante que essas duas camadas, elas não são reais. Por que elas existem? Porque não está havendo o movimento da primeira esfera. Porque quando essa primeira esfera, ela dilata e contrai, a primeira esfera, que é o amor. A partir do momento que você permite, ela vai dilatando. Ela vai dilatando, ela vai ocupando esses espaços. Do desamor e do pseudo-amor. A partir do momento que você alimenta o seu ego, você contrai. Ela fica sufocada. Aí vem todo o sofrimento. Então são nossos movimentos egóicos, mal trabalhados, mal conduzidos, que geram todo tipo de violência. Aí você tem arrogância, prepotência, vaidade, você tem uma série de situações que muitas vezes nós não aceitamos, jogamos para a terceira camada, disfarçamos tudo aquilo, mas é o desamor embrulhado para presente, e aí vivemos isso que nós estamos vivendo. E aí chegou exatamente num ponto interessante. O autoenfrentamento. O que é o autoenfrentamento? É eu olhar para minhas camadas egóicas com honestidade, com carinho, com respeito, com amor, não negando, mas abraçando. O que a tristeza quer falar? O que o ódio está querendo dizer? Quando você abraça isso daí, só que você tem que ter humildade para isso. Você abraça, você acolhe, você entende. Primeiro que a terceira esfera não precisa mais. E a segunda você vai transmutando ela. Então qual é a educação moral? É uma transmutação, onde o ser essencial vai dilatando e abraçando todas as mágoas, ressentimentos, traumas. E aí você passa a ser um ser humano pleno. Então é o ego, nada mais é do que o ego. Como que eu vou enfrentar o ego? Com o autoenfrentamento. Com violência? Jamais. Jamais. Mas com carinho, com respeito, com discernimento, sem pressa, sem autocobranças. Não. Mas olhar para cada um daquela situação. Tá, qual é a sua mensagem divina? Essa é a pergunta. Estou odiando alguém. Qual é a sua mensagem divina? Estou com inveja de tal pessoa. Qual é a sua mensagem divina? Todas têm uma mensagem divina. Nós precisamos descobrir quais são elas. E não é tão difícil assim. É o nosso lado luz que faz isso. Primeira coisa é acolher, reconhecer, abraçar e entender que elas estão ali para o meu bem. Então essa violência que nós falamos hoje, estão aí, mas para ser conduzida. Só isso, não é para você trabalhar violência com violência, é justamente para você fazer o contrário. Então é a evolução moral que vai de alguma forma nos conduzir para onde? Para ser um ser humano. E eu vou usar todo esse ferramental. Todo esse ferramental, eu vou usar a arrogância, a prepotência, a vaidade, eu vou usar tudo isso, mas com uma outra conotação. Como esse cavalo, com toda essa força, mas bem conduzidos. Ok? Tudo bem? Então, uma boa tarde a todos vocês, meu muito obrigado e até a próxima. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa tarde, nesse estudo, com todo esse conhecimento, para que possamos ser apoiados em nossa evolução e assim aprendermos a lutar contra o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e que nesse momento não possamos retornar para os nossos lares bem melhores do que quando aqui chegamos. Em nome de Jesus, nosso Mestre, agradecemos então por essa oportunidade, que assim seja. Só um último recadinho, posso dar um recado? Semana que vem, dia 18, é a última aula desse ano. Porque outra é dia 25 e outra é dia 1º, então não tem como ter aula. Ok? 25 de dezembro, dia 1º. E aí, consequentemente, nem dia 27, nem dia 3, porque uma é outra. Então, semana que vem é a última aula desse ano. Nós vamos falar sobre neurastenia.